Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou estar compartilhando um caso concreto do meu livro, né? Muitos têm pedido para eu compartilhar aqui, porque as pessoas têm lido o livro e têm falado: por que você não compartilha lá no canal os casos do livro? Porque uma coisa é ler, outra coisa é você contar, né? Então, eu vou estar em alguns vídeos, a gente vai estar aqui compartilhando alguns casos. E para quem não conhece, eu escrevi esse livro aqui, que é o Sobrenatural nos Corredores do Tribunal. Aqui eu conto 50 casos reais que eu passei, que eu vivi na advocacia, né? E tem 50 depoimentos também de pessoas que fazem parte aí desse mundo jurídico, enfim, clientes, amigos também, tá? É um livro bem, assim, de linguagem de alcance geral, não tem nenhum juridiquês aqui, então todo mundo compreende bem e é basicamente, assim, meu dia a dia ali, né? Nas lutas do fórum, enfim, nas lutas da minha profissão, mas sempre com o escudo da fé. E a gente consegue vencer. Então hoje eu quero contar um caso que todas as pessoas me perguntam assim, qual o caso que você mais gosta do livro? E assim, cada um, né, tem uma particularidade, mas assim, eu me identifico muito com o caso número 3, que na verdade ele nem é o caso, assim, ao meu ver, de maior complexidade, apesar dele ser complexo, mas assim, eu sei como eu estava nesse momento. Então, assim, era um momento que eu ainda estava conhecendo a fé, e eu conheci a fé através de depressão, então, assim, eu ainda estava me levantando, eu ainda não tinha força suficiente, e muito menos para advogar num caso como esse. Esse caso aqui foi uma execução que foi feita contra, na ocasião, ele era um jogador de futebol famoso, então era conhecido na vara de família da capital. Era um acervo grande, assim, volumoso, um processo físico muito grande. Então, a juíza da causa conhecia o processo, ele ficava dentro de um armário separado, então todo mundo do cartório conhecia. Era um caso famoso, né? E muito complicado, porque ali tinha de tudo. Tinha separação, alimentos, penhora, cautelar, várias ações em uma, né? Então, era um acervo. E além de ser complexo, era muito badalado e tinha muito litígio também das partes, então envolvia tudo. Tem até um professor meu de direito de família que ele chama isso aqui de sanfona processual, porque o processo vai se apensando no outro, ele vai ficando igual uma sanfona, né? Processo físico. Esse era o caso aqui. E aí a gente conseguiu, eu consegui na época, eu advogava com um desembargador aposentado, ele até já faleceu, e ele me pediu para tocar isso aqui até o final, porque ele já não tinha mais condição. Então, eu tinha que executar esse famoso na época, e ele realmente escondia patrimônio, e aí a gente teve que conseguir desconsiderar ele, uma empresa dele, para atingir sócios, que eram como se fossem substitutos dele na empresa. E um belo dia eu fui lá, pedi uma penhora, e eu queria registrar aqui o seguinte: eu fui sem condição nenhuma de ir fisicamente. E ali eu pude ver, sabe, Deus comigo em todo o tempo, porque eu não tinha força nem para fazer uma petição, eu não conseguia nem raciocinar direito, ainda mais num caso como esse. E aí eu quero ler aqui, toda vez que eu ia no fórum, eu estava conhecendo a palavra de Deus e eu lia, eu queria ler, eu tinha fome da palavra, que aquilo me alimentava. Então, nos corredores do fórum, eu não estava nem lendo o código da lei, não, eu estava lendo a palavra de Deus mesmo. E Deus falou comigo em Isaías 43, em alguns desses corredores. Isaías 43. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei. Assim dei os homens por ti, e os povos pela tua vida. E eu ia lendo essa palavra, aquilo ia me fortalecendo, e eu ia conseguindo caminhar. Mas eu fiz uma petição nesse processo
de uma página a caneta, no meio da secretaria, sem nenhuma força. Assim, por Deus, eu consegui fazer isso. Então, esse caso é um caso que me impacta muito, porque eu sei que eu não tinha condição nenhuma, nem de estar de pé. E aí, a gente conseguiu milagrosamente uma penhora, onde ninguém conseguia penhorar nada desse sujeito. A gente conseguiu uma penhora online na conta bancária, de mais da metade do valor que a gente estava executando, era um valor alto. E assim foi, me ligaram no gabinete da juíza, enfim. Eu fui pro fórum bem tarde da noite, foi uma luta isso aqui. E aí quando a gente conseguiu penhorar, depois eu descobri no jornal de grande circulação que ele ia receber um valor de um clube de futebol que devia a ele, eu tinha que correr para pedir penhora do valor antes que ele recebesse. E quando a gente penhorou, o advogado veio me ameaçar, o advogado da paz, dizendo que ia discutir tudo e mais alguma coisa que pudesse discutir, me afrontou, e Deus me dava a palavra e falou, agindo o Senhor, ninguém impede. E olha, o advogado no dia seguinte disse que ia fazer isso tudo, não fez nada, simplesmente concordou com tudo, foi feito um acordo e nós conseguimos receber tudo desse time de futebol que ia pagar ele, pagou a nós, advogados. Eu estive lá tarde da noite para receber ofício, para penhorar e para resolver isso tudo. Então, assim, esse caso é um caso que me deixa muito impactada, porque só eu e Deus sabemos como eu estava ali naquela ocasião. Eu não tinha condição nenhuma, não tinha força de fazer nada. E Deus sempre me dizia em todos os momentos também, o Salmo 91 que diz: porque Ele me ama, eu o resgatarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Salmo 91. E outra palavra que eu quero deixar aqui, que Deus falava comigo, Apocalipse 3, 7. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, não negaste meu nome. Eu tinha muita pouca força. E Deus ali me sustentou. E Ele, junto comigo, segurou na minha mão, né, o braço forte do Senhor. E assim nós conseguimos receber integralmente nesse processo aqui, que assim é um milagre absurdo, porque esse jogador não pagava ninguém e desviava todo o patrimônio para que nenhuma execução alcançasse. E nós conseguimos isso aqui mediante uma penhora antes dele receber pelo clube, o clube pagou a nós diretamente. Foi feito um acordo, foi feito judicial, o clube também teve que entrar no meio do acordo para a gente conseguir receber. Então, esse caso aqui, para mim, é um milagre, assim, não só do milagre do processo, mas o milagre da minha vida, de ter conseguido ali ficar de pé para fazer isso. Esse é um dos casos que eu estou compartilhando hoje. A gente, a partir de agora, vai ter alguns vídeos também contando casos do livro para realmente trazer prática, né, a toda essa palavra que a gente fala aqui, trazer vida e possa abençoar a tua vida também e te encorajar a viver pela fé, que a gente visualiza na prática tantos milagres, tantos feitos, e a gente pode contar. Amém? Tchau, tchau.